Quais são as dificuldades no começo da advocacia? Essa pergunta quem me fez foi um aluno e eu estou devendo para ele esse vídeo há um tempo. Ele sugeriu aqui no meu Instagram. Como você sabe, eu aceito sugestões sobre temas para vídeos, podcasts, textos também. Vocês podem acessar o meu site lucascota.com.br/sugerir e deixar ali a sua sugestão. E ele me perguntou exatamente sobre o começo da advocacia, sobre as dificuldades que acontecem para quem está começando na advocacia. Eu comecei a advogar sozinho, não comecei em escritório de ninguém, nunca fiz sociedade com ninguém e nunca estagiei em escritório de advocacia. Fiz vários estágios durante a graduação, estagiei no Ministério Público, na Justiça Eleitoral, Justiça Estadual, estagiei também na Defensoria Pública, enfim, foi muito bom. Consegui aproveitar bem esses estágios. Só que em escritório de advocacia nunca estagiei. E o escritório tem as suas peculiaridades para poder levar a advocacia, né? Não é igual levar um estágio. Afinal, na advocacia, além de ter o conhecimento jurídico que você tem que correr atrás, né, nas áreas que você pretende atuar, tem que estar sempre atualizado, você também tem que desenvolver habilidades que são diferentes disso. Habilidades que muitas vezes não são cobradas num concurso público. Por exemplo, negociação, fechamento de contratos, um pouco de marketing, né, dentro daquilo que a OAB permite, claro, respeitando estritamente as regras da OAB, e ela permite, muita gente acha que não, mas a OAB permite fazer marketing sim, claro, observando as regras que ela impõe. Isso tudo a gente aprende com a prática. Fechamento de contratos, negociação é algo que é olho no olho do cliente, e isso eu tenho experiência com a iniciativa privada antes dos meus estágios em órgãos públicos, me ajudou bastante. Desde muito novo eu trabalho, né? Tanto no setor privado como também no setor público. Até nos estágios, enquanto eu fazia estágios na área pública, eu tinha uma profissão paralela, nada relacionado ao direito, que eu exercia na atividade privada, né? Na iniciativa privada. Enfim, isso me ajudou bastante para poder ter essa concepção inicial na advocacia. Mas quais são os desafios que permeiam um advogado iniciante? Ora, para poder exercer a advocacia, iniciar a advocacia, você vai ter alguns custos iniciais. Vai ter o token que você tem que comprar para poder acessar o processo eletrônico, vai ter o certificado digital que você vai ter que renovar a cada 3 anos, vai ter um escritório, dependendo, para poder iniciar. Eu falo dependendo porque hoje, cada vez mais a gente vê profissionais iniciando de forma digital e é uma saída interessante. Você capta os clientes pelas redes sociais, pelo boca a boca, pelo marketing boca a boca, e não tem que ter um escritório físico assim estabelecido para atuar, não. É claro que com o tempo é bom que você tenha, é necessário que tenha, sim. Isso produz diferença, sim. Mas no começo, quando você não tem uma renda fixa, é difícil realmente de assumir despesas fixas. Como que você assume despesas fixas se você não tem renda fixa? O que são despesas fixas? Aluguel, água, luz do escritório, internet do escritório, né? Material de papelaria do escritório, enfim. Isso tudo aí, condomínio também, de onde você for alugar a sua sala comercial, isso tudo aí são despesas fixas. Faça chuva, faça sol, entrando o cliente ou não na sua porta, você vai ter que pagar ao final do mês aí essas despesas fixas. Então, nada melhor do que você assumir despesas fixas quando tiver uma receita já fixa ou uma receita previsível, um dinheiro, receita que eu falo aqui é dinheiro que entra, tá, gente? Em termos contábeis aqui, o que entra, tá? E o que sai é despesa, enfim, resumindo muito, muito, muito mesmo, claro. E então o que eu aconselho no começo é que não assumam despesas fixas desnecessárias. Ah, tem que assinar aquele site que permite buscar a jurisprudência de maneira facilitada. Ótimo, eu assino, muito bom. Mas é uma despesa fixa. Inútil nesse momento, né? Inútil assim, é muito bom, facilita a vida, mas você pode fazer a pesquisa de jurisprudência sem assinar site nenhum, né? Não estou dizendo que a ferramenta é inútil, mas você pode contornar isso. Vai dar mais trabalho, mas também vai te poupar um valor inicial. Ah, tem que montar um escritório suntuoso no começo da minha advocacia. Tá, você monta o escritório, mas não tem clientes, e aí? Adianta alguma coisa? Então a gente tem que ir com cuidado, né? Eu falo para vocês, se eu posso aconselhar alguma coisa, é isso. Vão com cautela, durante a faculdade, quem ainda está, poupe um dinheiro, eu sei que é difícil, mas guarde o que for possível para poder montar o escritório, porque além das despesas fixas, recorrentes, tem as despesas iniciais, que são aquelas para poder montar o escritório. Mobília, calção do aluguel,
cadeira, etc., impressora, papel, enfim, isso tudo aí, coisinhas pequenas, às vezes que se somam geram um montante maior aí. Então, para poder vencer esse tipo de dificuldade, eu aconselho começar com um escritório digital, quem puder. Eu não comecei assim, eu fui direto para o físico, né? Com a cara e com a coragem, mas não aconselharia isso a todos, não. A forma mais segura é o escritório digital, para começar, né? E tem a opção de você começar com alguém que já está na área aí, é uma opção também. Não vou poder dar mais detalhes porque eu não fiz assim. Eu falo daquilo que eu executo e daquilo que eu tenho vivência, né? Mas é possível começar com outro profissional também. Se você não tem segurança para poder começar, eu não sei advogar, acho que não consigo, então comece com alguém, né? Mas se você já se sente seguro, claro, não é sabedor de tudo, mas é seguro de ter o conhecimento básico para ir atrás e saber que sempre vai ter que pesquisar para poder se atualizar e aprofundar nos conteúdos que lhe forem propostos na advocacia, se você já tem essa segurança, né, esse autodidatismo, digamos assim, né, e não é pecado não ter isso. Algumas pessoas têm isso e não têm outras habilidades, ou têm outras e não têm essa habilidade. Cada um sabe a dor que é, né, e o sabor que é viver. Enfim, se você tem esse autodidatismo, isso pode refletir também na sua advocacia para você começar sozinho. Eu não recomendaria começar fazendo sociedade, não, porque sociedade é algo muito complicado. As duas cabeças têm que estar muito bem pensantes e alinhadas, tá? E nem sempre isso é possível. Pode haver duas pessoas honestas, íntegras, inteligentes, conhecedoras do direito, e mesmo assim a sociedade dá errado, né? Eu falo isso porque eu já vi acontecer, nunca aconteceu comigo, porque eu nunca fiz sociedade, por assim dizer, né? Hoje eu tenho o meu escritório com a minha, digamos assim, a minha namorada, né? Ela é minha namorada e eu chamo ela de sócia também. Só que formalmente nós não temos uma sociedade ainda, né? Ela tem as causas dela, eu tenho as minhas causas, algumas atuamos em conjunto. Porque ela acaba sendo a minha parceira de vida, né? Futura esposa, e naturalmente é minha sócia de vida e também na advocacia. Só que antes dela eu não tive nenhum sócio. Eu sempre fiz parcerias, e aí vai mais uma dica para vocês. Não é porque você não vai fazer sociedade, eventualmente, se não quiser fazer, que você não pode ter parcerias. Parcerias são muito produtivas, né? Se você atua numa cidade de médio ou grande porte, já é possível você se especializar numa área do direito. Se é uma cidadezinha muito, muito pequena, talvez não dê para ser especialista em nada, porque não vai ter clientes, né? Mas se você já atua numa cidade de médio ou grande porte, eu aconselho que se especialize. O nosso escritório hoje comigo é especialista na área criminal, nós atuamos com enfoque na área criminal, e com a minha sócia, né, minha sócia de fato, não de direito ainda, mas ela atua mais na área do direito de família e direito civil. Então, nós temos essas parcerias aí, o que eu consigo captar da área dela, indico para ela, o que ela consegue captar da minha área, ela manda para mim, e temos parcerias também com outros advogados de outros escritórios. Então, por exemplo, área trabalhista, o nosso escritório não atua na área trabalhista. Nós temos um colega parceiro que indicamos para ele profissionais, clientes, né? Indicamos para esse profissional clientes da área trabalhista. Mais uma dica que eu dou para vocês também para esse início de advocacia: façam parcerias. Ninguém pode querer abraçar o mundo e querer fazer tudo. Não compensa, não é viável. A gente vai ficar louco querendo fazer isso, né? Porque você não vai conseguir se atualizar em todos os ramos do direito a todo tempo. Não dá, né? Então, faça parcerias. Você gosta do direito penal? Ora, faça parceria com alguém que não gosta. Essa pessoa, quando receber um cliente criminal, manda para você. Você recebe um cliente civil, manda para ela. Vice-versa. Pode ser o contrário se você é do civil e ele do criminal também, né? Ou do trabalhista, etc. Então, uma outra dica que eu falo para vocês é: façam parcerias. Essas dicas são para poder superar as dificuldades iniciais da advocacia que são objeto do assunto desse vídeo. Então, quais são as dificuldades? É o financeiro mesmo, porque você assume despesas fixas e às vezes não tem receitas fixas. Então, você tem que se preparar para isso financeiramente também. É a falta de clientes, que no começo você não vai ter clientes assim abundantemente, né? E nem sei se mesmo os advogados com 30, 40 anos de profissão gostam de atuar em volumes de clientes, em quantidade, né? Existem dois grandes formatos de advocacia. Uma delas é a advocacia de massa, em que o escritório é gigante, tem vários advogados e vários clientes, né? E tem a advocacia boutique, digamos assim, que é um escritório com poucos advogados, em que prevalece o nome de um ou dois ali. Os clientes vão pelo nome, pelo conhecimento destacado daquelas pessoas especialistas numa área específica, né?
e acaba sendo um escritório que tem menos clientes, mas também cobra mais por cada cliente, por cada causa. Isso é possível também, né? Há rumores aí que advogados, numa certa operação que aconteceu no Brasil, que rendeu delação premiada para muita gente, para poder sentar e negociar um acordo de delação premiada, cobravam ali seus R$ 1 milhão no mínimo, né? Boatos que a gente ouve aí, e tudo bem. São advogados que trabalham com essa ideia de advocacia boutique, não é de massa, não é pegar 400 causas contra uma empresa de telefonia, não, é pegar poucas causas específicas e causas boas do ponto de vista financeiro para o advogado e para o cliente também, tá bom? Então fica essa dica também, decidam logo no começo se vão querer atuar em massa ou em boutique, né? Advocacia de especialidade, de poucos clientes, poucos bons clientes. E aí você sempre tem em mente que você não pode prostituir a profissão. Você tem sempre que olhar os valores mínimos que a tabela da OAB traz. Você não pode cobrar menos que o mínimo. Saiba disso, porque cobrar menos que o mínimo significa infração ética. Então, uma outra dificuldade que você lida com o começo da advocacia é em ter autoridade para passar honorários para o seu cliente. Às vezes você olha para a tabela assim da OAB e pensa, poxa, eu como estagiário que ganhava um salário mínimo. E aí você vê lá que para fazer algumas coisas a tabela coloca lá 3, 4, 5 mil reais. Você tem a ilusão de que esse dinheiro é muita coisa e fica tentado a cobrar menos que a tabela. Não faça isso, porque eu te digo, esse dinheiro não é muita coisa. Não é porque um processo dura muito tempo, um processo exige do advogado comparecimento em audiências, fóruns, várias e várias vezes, despachar com o juiz. Então, quando você acha só a petição inicial no cível ou a resposta à acusação ou defesa prévia no criminal e pensa naquele valor, pode até parecer um valor relativamente alto, mas o processo não se resume a isso. Então, cobre pensando no longo prazo. Não pense que o processo se inicia e acaba hoje. Cobre pensando no longo prazo e sempre observe os valores mínimos da tabela da OAB. E saiba também que existem valores máximos, tá? Você vai pesquisar melhor sobre isso aí, mas na área civil, por exemplo, existem valores máximos. Devo gravar um vídeo sobre isso ainda, tá? Não é objeto desse vídeo aqui, não vou aprofundar. Tem valores mínimos e tem valores máximos também na área civil, por exemplo. Na área criminal não existem valores máximos, né? O que está em jogo é a liberdade não tem preço. Tá? Se você é um excelente advogado, cobre por isso, cobre caro, né? Porque o seu serviço é caro, o seu serviço é bom, é de qualidade e você vai cobrar caro. E isso não necessariamente tem a ver com títulos na parede, não. Talvez até tenha também, mas a quantidade de títulos não é necessariamente proporcional aos honorários do advogado, não. Tenham isso em mente, tá? Claro, conhecimento nunca é demais e é sempre bom buscar mais e mais conhecimento. Mas nem sempre o título reflete o conhecimento, não. Saibam bem disso aí. Então, basicamente é isso. Esse vídeo aqui já tem uns seus 13 minutos, né? Essas são as dificuldades iniciais. O que você pode sentir é insegurança, às vezes. O que você pode sentir é dificuldade financeira, né? Mas... Ah, e tem muito advogado também que relata a questão da dificuldade para fazer audiência, né? Eu, assim, acaba que esse problema eu não tive muito, sabe? Eu tive alguma facilidade, sim, de começar e fazer audiência, porque eu já tinha uma experiência lá na faculdade de apresentar trabalhos, então eu sempre fui meio para frente em relação a essas coisas assim, né? E isso refletiu nas audiências. Nunca tive problema, assim, de insegurança com a audiência, não. Mas se você tem insegurança, o que que você vai fazer? Você vai praticar assistindo audiências de colegas na sua cidade, assistindo pela internet também. Você vai colocar em prática aí e absorver aquele conhecimento para você se preparar. O advogado que vai preparado não tem por que ter medo da audiência. Tá? Você vai preparado tanto do ponto de vista daquele processo, das provas que tem ali, dos fatos que estão naquele processo, como também do direito. Se acontecer alguma eventualidade na audiência, se o promotor alegar isso, pedir aquilo, o que que eu faço? Não pode desesperar. Você já tem que ir preparado. Então você tem que antever os cenários possíveis da audiência. Pode chegar lá, o juiz vai pedir alegações finais orais, e aí? Já foi preparado para isso? Tem que ir. Sempre tem que ir para uma audiência preparado para alegações finais orais. Não pode ir pensando, esse juiz aqui pede sempre por escrito, tá bom. Não tem que preparar as alegações orais, não. Tem que preparar sempre. Mesmo que o juiz não vá pedir, você vai preparado. Porque tudo pode acontecer. E claro, quando você já vai preparado para alegações finais orais, você vai preparado para o processo inteiro.
Então, a sua audiência vai render mais, as suas perguntas vão ser mais incisivas e diretas ali na audiência, vai conseguir colher um resultado melhor para o seu cliente, tá? O que eu me recordo agora são essas as dificuldades iniciais mesmo. Claro, outras surgem também, né? Às vezes a gente lida com a morosidade do judiciário, a gente que atua na área criminal tem que lidar com uma mãe que está chorando a prisão de um filho, que está entristecida, né? E aí você tem fundamento jurídico para pedir a liberdade, mas nem sempre consegue rapidamente a liberdade. Então, tudo isso aí você vai ter que suportar, faz parte da advocacia também, tá, gente? Suportar isso aí, principalmente para você que lida no criminal com a liberdade das pessoas, com a prisão, né, com os parentes tristes, precisando da pessoa em casa, do ponto de vista emocional e financeiro também, né? Então, tudo isso aí você vai lidar na advocacia, principalmente a advocacia criminal. Faz parte, tá bom? Faz parte. Se você acha que não é para você isso, tudo bem. Tem outras áreas, tem o concurso público também, né? Você pode atuar na advocacia só peticionando, num escritório grande, em que tem gente que faz audiência, tem gente que peticiona, tem gente que fecha contrato com o cliente. Pode acontecer também. Você pode atuar só peticionando ou só fechando contratos. Aí vai de caso a caso também, né? Você tem que se organizar para estar no escritório em que essas funções são bem delineadas e divididas, tá bom? Se ficou alguma dúvida, querem saber de alguma dificuldade que porventura aflige a vocês aí, podem deixar nos comentários alguma questão que vocês pensem, como é que funciona isso aqui na advocacia? Deixem aí nos comentários e eu vou responder assim que possível. Se quiserem sugerir um tema, é só ir no meu site lucascota.com.br/sugerir, estou à disposição também. Até mais. Obrigado pela sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Compartilhe o vídeo com seus amigos, colegas, comente aí o que você achou sobre o assunto abordado nesse vídeo. Assim, mais e mais pessoas terão acesso ao conteúdo jurídico aqui publicado. Clique no sininho e marque para receber todas as notificações para ser avisado assim que sair novo vídeo. Siga-me também no Instagram, onde comento alguns assuntos da área do direito, @lucascotr1, cota com 2 T's. Se quiser contribuir sugerindo assuntos, vai no nosso site lucascota.com.br/sugerir, preencha o formulário, deixe ali um link de uma notícia, algum julgado, que nós comentaremos aqui no canal no YouTube ou no próprio site por meio de um texto. Obrigado e até mais!